Mãozinha inicial, né? É. Começando mais um podcast Abre Caminhos. Hoje com o queridíssimo Celso Estrela. Seja muito bem-vindo, querido. Muito prazer, muito obrigado, ainda. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Tem uma história muito bonita com o Celso, né? Já tive o prazer de estar na sua casa. Senti muito em ter saído. Infelizmente por questões de trabalho, né? Mas em breve eu pretendo voltar, se Deus quiser. Querido, quero que você fale um pouquinho, como eu sempre falo com todo mundo aqui, né? Como que foi o seu começo aí, do seu despertar espiritual? Começo desse rolê Ok. todo aí. Bom, eu começou bem cedo, Wendel. Eu, com 14 anos, mais ou menos, 14, meu primeiro emprego praticamente foi no escritório de contabilidade Nossa, e eu perdi minha mãe com 7 anos, caramba. né? Um AVC, enfim, e meu pai que criou a gente. E eu queria entender com 14 anos por que que eu tinha perdido a minha mãe. E nesse escritório que eu entrei para trabalhar como office boy na época, depois logo me internalizaram, porque eu não gostava de ficar na rua, um amigo, que até hoje que chama Silvio, ele começou a me dar muitos livros de leitura do Allan Kardec, seguindo Allan Ah, que legal. Kardec. E eu li todos os livros que eu pude e comecei a frequentar os terreiros de Allan Kardec, Espírita, espíritas né? mesmo, né? Certo. Só que, em determinado momento, eu comecei a perceber que não era a minha Faltava praia. alguma coisa, né? É porque eu dormia. Eles Nossa. começavam a estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, enfim, Aham. e eu dormia nas sessões. E daí uma médium da casa, que eu ia, frequentei bastante Perseverança, enfim, em Uhum. outros lugares, me disse, o seu lugar não é aqui. E eu falei, "Ô, se não é aqui, é aonde, né? E daí eu comecei, fui num primeiro terreiro de Umbanda, e daí eu falei, é É aqui. aqui. Daí me arrepiei inteiro, e daí, depois disso, nunca mais eu deixei de praticar, né, de seguir a Umbanda. Ai, que Foi legal. O isso. pessoal, a maioria, eu também comecei, né? No kardecismo, acho que é porta de entrada, É né? Tem verdade. muito a ver com a nossa religião em alguns aspectos, em algumas coisas, né? Muito. Não 100%, mas a gente tem muitas coisas parecidas ali. Uhum. E é o começo. Sim, Desse processo aí da Umbanda, hoje sacerdote. sim. Quer falar um pouquinho também? Como que foi Então, na verdade, essa evolução? eu sou muito questionador, né? Eu acho que eu tô na Umbanda porque realmente ela tem fundamento. E não podia estar em outra religião. É, então eu comecei a estudar, eu participei, né, me envolvi com vários terreiros, né, para me desenvolver primeiro, mas nenhum eu tinha todas as respostas, porque era Sim, muita prática, é. né, e eu precisava entender, eu precisava estudar, né. E eu fui indo, as entidades foram chegando, eu fui cada lugar que eu ia me acolhia de uma forma diferente e eu sempre sentia falta de alguma coisa. E daí, em algum momento da minha vida, em um momento da minha vida que foi em 2016 ou 2015, mais ou menos, eu conheci. Eu estava sem casa, né? Porque eu não aguentava mais só incorporar, só trazer os Sim, guias, só trazer os orixás. Eu queria entender o porquê de tudo, as linhas da Umbanda, sim. enfim. E daí eu conheci o Templo Céus, do pai, né, do sacerdote Alessandro Ah, Bertigliario, a sim. mãe Rose, que eu morava no Tatuapé na época, era perto, estava procurando e do nada o Wendel apareceu no meu Instagram e era no dia da gira. Dia da gira. E eu falei pro meu marido, pro Gabriel, eu vou, eu vou porque apareceu aqui, eu vou lá. E assim eu iniciei novamente, né, de uma forma bem diferente, porque eu fui, fiquei com medo de entrar, era numa garagem, eles eram Nossa, pequenininho, o Templo Céus, pegou o né? começo, né? Era um começo, ele tinha acabado de sair do apartamento, enfim, que Aham. ele atendia em apartamento, né? Todo sacerdote geralmente Isso. começa É. em casa, enfim. E daí eu estava era uma escadaria, enfim, né? Uma garagem subterrânea. Eu estava na porta, desço, não desço, ele me pegou na porta e disse, entra, irmão. Depois disso, eu entrei, era uma quarta ou uma quinta-feira, não me lembro, não me recordo. Na segunda eu estava no desenvolvimento e daí a minha vida espiritual realmente começou. Porque daí ele
em seguida, abri o curso sacerdotal. Eu fui fui o primeiro a me inscrever. Aham. E daí eu fiquei com ele 2 anos. Daí foi antes da pandemia. E daí eu acabei me consagrando. O preto velho dele acabou me consagrando, o pai pequeno da casa, enfim, que eu estava muito próximo. E eu fui toda a Que legal. bagagem que eu tenho hoje, né, de Umbanda, e principalmente Umbanda Sagrada, que é a formação do Alê, me trouxe muito conhecimento, né? Porque ele me explicava tudo, o sacerdócio, o curso sacerdotal me explicou muita coisa, né? E tudo que eu perguntava, o Ale falava, até porque a gente já, daí me formei, enfim. Então, e daí eu percebi, a me tornar sacerdote de Umbanda, que a teoria e o conhecimento que iam fazer Andam lado a lado, né? total, total lado a lado, que ia fazer os médiums bons, né? Para mim, o que é médium bom? É você ter uma base de conhecimento mínima para você conseguir subir um degrau de cada vez. É como uma profissão, não, ao meu ver é uma profissão, né? Porque você começa ali desenvolvendo, depois você passa pelo transporte, você faz o curso até você chegar no atendimento. E não é algo simples. Não é algo simples. Você está lidando com vidas, com energias, Corpos. e eu levo isso muito a sério, com corpos, né? Com sentimentos, Isso. né? Quem procura um terreiro, uma casa de axé, seja da vertente que for, vem em busca de alguma coisa, de uma palavra de conforto, de um direcionamento. Acolhimento, né? Acolhimento, né? Às vezes quando o guia abraça ali, a pessoa já descarregou e ela já sai melhor do que entrou. Eu falo para os meus filhos de santo e para a consulência, vocês precisam entrar e sair melhor que entrar, Chegaram, né? né? Porque eu acho que ter fé, né, e levar com tanta responsabilidade é sobre isso. E daí eu me apaixonei pela Umbanda Sagrada, né, porque eu me formei na Umbanda Sagrada. E daí de lá veio tudo que hoje eu passo, né, e estou passando graças ao Sagrado, aos meus guias de orixás, que eu sou muito grato. Vem essa crescente aí de abrir a casa, enfim. Então, hoje, a minha base, se você disser quem é a minha base, para quem eu corro se eu precisar, é pro Alê, pro pai Alê, ele não gosta que chame ele assim, para ele é tudo todos irmãos. Para a mãe Rose, tem um outro sacerdote que eu amo de paixão, um casal que é o Caio Cassola, que é de Santo André, e a esposa dele é a Márcia. Então, assim, você vai... são elos que se formam. Para mim, não existe uma casa melhor que a outra. São doutrinas e vertentes diferentes. E eu respeito todas e peço... No mínimo que eu espero que respeitem. Quem não respeita, ok. Mas, né, eu sigo nessa linha de muita humildade, de muito acolhimento e de muito compartilhar, Wendel. Acho que você teve comigo um pouquinho. Eu senti muito isso na sua casa. Pelo pouco tempo que eu fiquei, muito acolhimento, muito amor, assim, muita compaixão, né? Sim. Os filhos entre si também, todos muito abertos, né? Muito solícitos. Sim. Muito diferente de outros lugares, né? Por aí. Eu acho que é o mínimo, né? Tem que ter o respeito, a hierarquia existe dentro de um templo sagrado. Eu costumo dizer, eu sou bonzinho, mas eu não sou burro, eu estou vendo tudo. Também, né? Quando eu não vejo, as entidades mostram quando tem que mostrar, né? O sagrado mostra, mas eu não vou ser com os meus filhos o que eu passei na minha vida até chegar onde eu cheguei, né? Porque era muita falta, às vezes você estava deixado de lado, porque eram muitas pessoas, né? Então eu quero seguir um pouquinho a linha do que eu recebi com o Alessandro. Porque é uma banda de verdade, né? Exatamente, amor, porque né? é compartilhar. É amor, é caridade. Para mim, um banda é caridade, União. sim. Né? É uma troca muito grande de energia, uma troca muito grande de conhecimentos também. Porque quando um consulente chega no ponto de um guia, ele passa, ele tá, né? O guia tem que ver o mistério que ele vai trabalhar ali. E eu não sei se você sabe, mas 95% dos médiuns hoje são conscientes. Ah, sim, isso. Né? Então fica no nosso mental. Então a gente aprende estudando com os livros, mas também a gente aprende com o nosso sagrado. Isso para mim não tem preço nenhum que pague. Legal, você tocou num ponto interessante, a questão da mediunidade. Então hoje, Celso, mudou, né? Porque a configuração nossa aqui, tanto planetária quanto física, tem todo um Paranauê aí por trás, mudou.
Sim, A gente não é mais igual aos antigos ali, não todo mundo, né? sim. Mas a incorporação, ela é consciente, ela não é tão visceral. Sei. Algumas pessoas têm isso ainda, mas não são todos, né? Eu acho que se eu tive dois filhos, né, nessa minha caminhada, né, de sacerdote e dirigente, foi muito, que são Certo. médiums inconscientes total. Mas a grande maioria ou é semiconsciente ou é consciente. Então, deixa algo no mental que tem que deixar, eles deixam, Isso. né? E daí, o que que eu aprendi e venho aprendendo com os livros? Principalmente, tem muitos livros do Rubens que eu li, enfim, e estou lendo ainda, e outros livros, né? Só porque eu sigo a vertente da Umbanda Sagrada, que eu sou um cara fechado. Não Não é pode ser. isso, né? Muitas coisas se Se entrelaçam, interligam, e isso, né? e tá tudo bem. Só que o que eu percebo é que quanto mais conhecimento o médium tem, Isso. mais o guia trabalha, Mais mais ele usa dessa abertura. força. Então é meio que uma união Isso. de conhecimento para poder tratar o que o consulente, né, É. veio buscar. Essa consciência, essa mediunidade consciente, ela ajuda e atrapalha, Ao mesmo né? tempo, Porque a gente concordo. pode sugestionar muita coisa. É o tal do animismo, É, é o tal de passar na frente do guia. eu estou falando aqui o que eu quero, e o Não. guia falou, né? E Tem isso. e é muito engraçado as experiências que a gente tem, né? Porque quando o terreiro que eu tô à frente tem problema como qualquer outro, né? E quando você pega alguns filhos que passam por isso, isso chega até seus Sim. ouvidos, você precisa ter uma ação. É. Eu não consigo não ter uma ação de chamar de canto e falar por que aconteceu isso, aquilo. Alguns realmente saem da casa, outros, né? Ou vão cambonar, ou vão estudar, enfim, mas não mais dar atendimento, porque é muito sério. É muito sério. Então, os guias, eles trazem uma potência muito grande de conhecimento, porque muitos já viveram aqui, a grande Isso. maioria, né? Tirando os seres encantados, mas eles não quer dizer que eles são atualizados, É. né? São dimensões, muitas vezes, diferentes. Não estão no Tempos, nosso dia a dia aqui, linhas de entendeu? tempos, né? Mesmo eles vendo nós aqui, o Celso, o Wendel, eles vão ver a totalidade, Sim. né? Não E é daí, só para você tomar aqui. frente, que foi a pergunta que você me fez, não Isso. fugindo, é uma linha muito tênue. Você precisa se entregar de corpo e alma, você precisa ter conhecimento mínimo, e você precisa deixar o guia permitir. É um acoplamento que existe conforme o seu mental, conforme a sua entrega. Né? Por isso que os banhos são importantes, as firmezas são importantes, porque quanto mais você está limpo, mais você se conecta e Melhor é a deixa acoplagem, né? muito melhor. Muito melhor. E outra coisa que eu ia falar, o conhecimento também. Eles vão utilizar os nossos aparelhos, né? Sempre. Então, se você não tem um aparelho muito moderno, entre aspas assim, ou a tecnologia compatível, vai ser transmitido o quê? Uma fração. Isso aí. Né? Porque as pessoas costumam achar que o guia vai vir e vai falar tudo, ou que ele vai te dar Acha que é todas uma as caixa respostas. mágica, né? E depende muito do médium, Sim. não é? Ele vai até onde a gente ali permite ou até onde a gente se abre um pouco. Isso, e daí vem, você falou de conhecimento, e eu acho que dentro da Umbanda Sagrada vem as magias. Isso. Né? Que acabam somando, expandindo, porque o guia sabe tudo, a gente não sabe nada, né? A gente precisa, né, ter mais e mais e mais conhecimento. Então, o que eu busco e o que eu prego para minha corrente, para os meus filhos, para minha família, enfim, espiritual, é que eles estudem. Eles se entreguem o quanto mais eles puderem, porque esse acoplamento que a gente está falando, você sente a energia diferente do guia. É uma força maior, né? É uma força que realmente consome 100%. Você pode estar consciente, mas você não tem brecha para tentar entrar na frente. E o que mais, para mim, o mais importante é o respeito. Isso. É o respeito de saber que você é um instrumento de trabalho. Isso. Do seu sagrado, e você precisa estar ali 100% se dedicando a ele. Se você está ali de coração aberto, fez as suas firmezas, tomou seus banhos e está seguindo na lei e na justiça divina, Sim. não tem por que não ser uma boa consulta. Porque às vezes, o que é uma boa consulta no atendimento? É acolher o consulente. É estender o braço, é dar um abraço, é dar um direcionamento, e é só isso. Não é falar, então amanhã você vai ficar rico, amanhã você vai conseguir um emprego. A gente tem Mãe Laguna dentro do... Não é um oráculo, Não né? é. Fazem muito a Umbanda de oráculo. Sim.
Não é não que não seja, tem uma parte ali, o guia ele vai Mas é passar algumas diferente, informações, sim. mas não é o propósito, né? Não, o propósito eu acho que é a gente evoluir. Se Né? Eu acho curar. que eu estava conversando com o pai Gabriel e a mãe Jaque esses dias, como o mundo está doente. Tá. Né? Eu digo doente mentalmente, saúde mental das pessoas devido às doenças que acabam surgindo, né? A Covid, Tecnologia, né? a tecnologia e o trabalho, que consome a gente o tempo todo e todo o tempo. E faz parte, nós precisamos trabalhar. Sim. E como você linka tudo isso, né? O que a gente vive no mundo, né? Na Terra, enfim, em tudo que está acontecendo com a natureza, principalmente, com a água, enfim. E você fala, e agora, né? Começa a dar desespero. E as doenças vem a dengue, que nunca foi uma doença que se proliferou tão O rápido, Covid vem agora a que teve, Covid né? e tem alguns livros que falam que vem muitas e muitas e muito mais. Então a gente precisa, o que eu prezo muito para minha equipe e para minha corrente é a saúde mental. A gente precisa estar bem. E eu acho que o que me move hoje, Wendel, é a saúde, é o Mental. terreiro. Ah, Né? sim. Eu tenho saúde mental porque eu tenho em quem me sustentar, eu tenho fé, eu acredito, eu estou ali Uhum. por eles. Então eu acho que Sim. quem hoje não tem uma religião, tá tudo bem, mas eu acho que perante tudo que a gente vê, as pessoas com Uhum. muita ansiedade, com depressão, quem trabalha a religiosidade, você percebe que Faz diferença. faz muita É diferença. uma rede de apoio Total, também, né? total. Tanto físico aqui, né? Uhum, Nós, quanto o espiritual. Porque sim. espiritual é o conjunto, né? Uhum, Ter no terreiro, ter alguém para te ajudar, trocar informações, ser acolhido. sim. Faz muito bem, né? Muito. Então a religião, assim, principalmente candomblé, se for parar pra ver, não Uhum. tem essa coisa, é mais antiga ainda do acolhimento. Porque o candomblé você trabalha mais para você, né? É, a Umbanda também tem isso Sim, não tem tão, muito. Só que a tão Umbanda tem aberto, né? assistência, né? Eu quero dizer, né? O Isso, candomblé são poucas as casas, que candomblé puro, que você tem uma assistência, né? O isso é orixá voltado mais trabalha pro pro próprio instrumento. pro instrumento, né? Isso, Que a gente tem que estar exatamente. bem também, se a gente não tiver, como que a gente Cada um na sua vai... vertente, tá tudo bem. Tem que Como que a saber gente vai... respeitar. Exatamente, como que a gente vai ajudar se eu não tiver equilibrado, saúde mental, É isso que você né? falou agora, é algo que eu prezo muito. Nos dias de gira, se tem algum filho de atendimento que não está bem, eu prefiro que ele fique na Sim. assistência ou ele fique cambonando, porque a gente precisa estar com o nosso mental vazio para que os guias e os Possam orixás. trabalhar. Exatamente, né? Porque, como eu disse no começo, é muito sério. Né? A gente está lidando com vidas das pessoas, né? E eu prezo muito isso. Eu prefiro que a corrente estiver 50 médiums. Se 10 não puder, porque não está bem, a gente Sim, vai suportar com os outros 40 e está tudo bem. Vamos sair mais tarde? Vamos. Mas para mim a saúde mental, o equilíbrio e o bem-estar da minha corrente ali, dos meus filhos, é o primordial. Eu prego super muito por importante. isso, porque se todo mundo estiver bem, a gente Tudo vai gira dar um bem, né? atendimento bem, a energia vai Isso, estar fluida e está tudo bem. isso mesmo. É uma outra pergunta que eu vou te fazer Pois é sobre esse processo do sacerdócio, voltando um pouquinho de novo. sim. Teve muitas dificuldades no... Nossa, Wendel, eu Muito, acho que né? foi o momento mais difícil da minha Transformador, né? transformador, porque eu escolhi fazer de sábado, porque foi a primeira turma que o Ale abriu, foi de sábado. E eu falei, nós vamos fazer. O pai Gabriel também fez. E o melhor dia para trabalhar para ele, por exemplo, é de sábado, mas ele abriu mão. Né? Não é fácil, Não é fácil. porque tem muito preceito, tem muitas responsabilidades. Fora ali, tá ali estudando, enfim, tem muita coisa que você tem que abdicar. Né? Os preceitos são os piores, porque imagina de sábado, é antes, é depois, não É, tem saidinha, não tem churrasco, né? é Enfim, responsabilidade, né? muita. Então, começa sempre aquelas turmas gigantes, e daí se forma 20, 30, dependendo da turma. Mas eu fui até o fim, era algo que estava dentro, está dentro de mim, é intrínseco. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito Sim, de compartilhar. Eu acho que eu gosto mais de compartilhar, não vejo a hora de aprender algo novo para eu poder passar, compartilhar. né? Mas respondendo a sua pergunta, foi bem difícil, mas em momento nenhum eu, Celso, tive vontade de desistir. Eu falei, não vou conseguir.
mais um preceito, mais um final de semana, porque são pelo menos 14, né? Falando de uma da Sim, Sagrada, dos masculino e feminino, positivo e negativo, 7, 14. Exatamente. E daí, fora as firmezas, todos os outros, né, trabalhos que a gente tem que fazer durante quase 2 anos de curso. Sim. E tem essa dificuldade, mas e depois os benefícios? Você consegue fazer Mensurar, comparação né? do Celso antes e depois? Total, Wendel. Eu sou outra pessoa. Renasceu, né? Eu renasci, eu aprendi tudo que eu tinha dúvida. Hoje tenho muitas, né? Mas daquela época eu tenho todas as respostas que eu precisava para entender a perca da minha mãe, o porquê que ela foi, enfim. E hoje eu tenho mais sede de estudar. Porque eu tenho, não receio, porque se eu não souber e algum filho meu ou alguém perguntar e eu não souber, eu vou dizer, não sei, eu vou buscar e vou aprender com você e tá tudo bem. Então, é medo porque eu tenho... Filho é filho mesmo. Eu descobri isso agora. Eu não tenho filho meu ainda, tal, nem adotado. Nem pets. Mas tenho pets, mas eles não falam, né? Mas tendo agora a corrente com quase 60 pessoas, né? 60 filhos, eu sei realmente o que é ser filho. Ser pai, né? Sim. E então eu busco a todo momento conhecimento para trazer para eles algo novo. Porque eu acho que... tudo depende da forma que você se expressa e da forma que você se coloca. Você é um cara que tem, né, todo o perfil para dar aula. E eu gosto muito de dar aula. Então, eu tento me esforçar ao máximo para passar com leveza e com simplicidade e tranquilidade. Para que, tipo, dando exemplos. Sim, práticos, né? Práticos, porque eu acho que a prática grava na cabeça deles. Isso. Nossa, o pai falou aquilo, né? Então, tem coisas mais difíceis, tem outras mais fáceis de se gravar, mas que são importantes, né? Então, hoje eu me sinto um outro Celso, depois que eu passei pelo Templo Celso do Alê, e depois de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivenciei, né? E quando eu saí do Alê, eu falava sempre para ele assim, Wendel, eu só vou sair daqui se um dia você me expulsar. Você pode perguntar para ele. E a mãe Rosa, ele falava, você tá doido, você nunca vai sair daqui, a gente nunca vai te expulsar, né? Eu ajudava muito, eu ajudava mesmo, e ajudo. Se ele precisar hoje, eu vou a qualquer momento do dia ou da noite. Mas eu tive o meu chamado, eu tinha que seguir, né? Quem me acompanha, seu Tranca-Ruas, o Exu, ele falou, uma vez lá no terreiro, é a última vez que eu piso aqui. Não é porque é ruim. Olha. É porque você precisa seguir, você não está me ouvindo. Eu meio que desafiei eles. Mesmo. Sério? Há uns 6 meses atrás, disso acontecer, veio no meu mental, num sonho, o pai Joaquim, que é um preto velho também, que é meu guia-chefe, disse, chegou, acabou. E eu não queria. Eu falei, isso é um pesadelo na minha cabeça, não vai acontecer. Seria o momento, né? E daí eles começaram a me impressionar e foi quando aconteceu. E como que surgiu? Né? Depois que eu saí, eu fiquei bem mal, assim, porque eu gostava muito, né? Gosto muito da casa, estive lá essa semana retrasada aí no Dia das Crianças, e foi algo que me... Falei, e agora? Eu estou sozinho. Como que eu vou montar um terreiro, né? Abrir um terreiro? E daí as coisas foram fluindo. Depois, eu acho que de 3, 4 meses, eu abri uma primeira casa com uma outra pessoa, que hoje não tenho mais essa parceria. Ficamos alguns meses, abrimos uma casa de 180 metros, ficamos 4 meses abertos. No Tatuapé também, que é a região que eu morei minha vida inteira. Né? E daí, em 4 meses, a gente foi para outro lugar, não deu certo, daí eu resolvi. Na verdade, para ser muito sincero, depois que não deu certo, eu disse, eu não quero mais. Chegou a pensar dessa forma? Pensei. Eu tive uma punhalada, né? Infelizmente, decepção, né? Muito grande, onde eu entreguei a minha vida inteira para o terreiro. Eu vivi aquilo, né, aquele momento da melhor maneira com o que eu tinha de conhecimento e até de financeiro. Né? Eu falei, e agora? Como que a gente monta? Quando tudo isso aconteceu, que para mim foi um livramento muito importante na minha vida, né, porque eu estava cego, e os meus filhos que vieram comigo nessa jornada falaram, o senhor vai abrir. Eu tenho meu curso de desenvolvimento para terminar que o senhor dava e eu quero terminar com o senhor. Eu disse, eu não vou abrir.
Eu não tenho condições financeiras nem psicológicas. Né? Eu passei a ter pressão alta que eu não tinha. Né? Eu passei algo bem ruim, mas Processo que depois bem pesado, né? mas que eu precisava passar. Te lapidou. Muito. Né? Né? Hoje eu olho com desconfiança, vamos ver até onde vai. Enfim, tomei, aprendi muito, e daí veio o templo de Umbanda, Pai Joaquim em Tranca-Ruas. Como que nasceu, não sei te falar. Não sei, Wendel, porque natural, foi uma coisa tão maluca. Vamos, quando eu vi o espaço estava alugado, um aluguel caro, que a região do Tatuapé não é barato. Uma casa cheia. E de repente estava tudo montado. Que legal. E daí no dia 13 de dezembro de 2023, eu abri a casa. Eu tinha saído da outra casa em meados de outubro, setembro, para você ter uma ideia. Mentira, era outubro, porque foi dia das crianças, eu não fui. Dia 12. Um pouquinho antes. Pra você ter ideia, dia 13 de dezembro, eu já estava com a minha casa montada. Antes disso, nesses 2 meses, não fiquei parado. Uma filha minha de santo ofereceu o espaço dela. Eu abri a gira fechada para eles. Fizeram uma peça de herê só para gente, das crianças, com uma imagem de Oxalá desse tamanho. Que lindo. Fazia a minha firmeza da esquerda ali, para nos proteger, sem atabaque, porque era residencial. Muito e simples, eu sou né? muito. Porque é um banda, e sim. eles também precisavam passar por isso. Porque eu sempre disse que a Umbanda é simplicidade. Né? Simplicidade pura. E daí nasceu o terreiro, enfim, e daí hoje nós estamos nessa... Eu comecei com 14, 13 pessoas, né? E daí o negócio foi crescendo, né? Graças ao trabalho, a minha e a entrega de todos eles, pela confiança, pela humildade, pela educação, pelo respeito que a gente tem pelas pessoas. Acho que ninguém é melhor que ninguém, eu falo isso para eles, eu estou aqui à frente, mas eu não sou melhor. Vocês, meus guias, não são melhores que vocês, só que eu tive, né? Eu tive que pôr o chapéu, porque eu recebi essa missão, como qualquer um pode ter aqui, em algum momento. E isso me enche o coração de alegria. E de tudo que eu passei nesse período, Wendel, e o amor que eu recebi, né? As doações para montar, porque eu tinha pedido doação para os meus amigos, para minha família, no primeiro que não deu certo. E foi uma grana bem alta. Decepciona, né, no começo? Muito. Eu tinha vergonha. Sim. Como que eu ia pedir dinheiro de novo para falar, então, não deu certo a parceria, agora eu preciso de mais dinheiro, porque eu não tenho para montar o meu sozinho, né? E tudo aconteceu, porque eu sempre fui muito transparente. Se você falar para mim algo e eu falar, se eu não gostar, você vai ver no meu olhar, não precisa falar. Tem que ser assim. Né? Esse Celso sou eu, e quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, eu não consigo esconder. Eu tô abrindo porque eu quero abrir um só meu. Não, eu tô abrindo porque não deu certo. Eu levei uma punhalada grande nas costas, que foi um livramento, porque tinha sido muito pior. E agora eu tô com o meu terreiro e tá tudo bem. Isso. Então, hoje eu sou grato principalmente aos meus filhos que vieram do outro, né? Que estão comigo desde o começo. Você tem filhos do outro ainda aqui? Tenho. Bastante. Tenho uns 12, pelo menos, que vieram e que estão comigo. Outros saíram porque foram para outra vertente, missões, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, mas isso me impulsiona, Wendel, a continuar, porque eles falam, pai... a gente não é nada sem você. Isso me agradecem o tempo todo. Isso me dá mais vontade, me motiva mais a buscar conhecimento, a deixar tudo muito alinhado, não deixar a peteca cair. Falo para eles, hoje a gente é 50 ou é 60 e amanhã vai ser 100 ou 200. Eu vou ser o mesmo, Celso. Sim. Vê, Celso. Eu não vou me trancar em lugar para ninguém falar comigo. Não vou. Eu vou beijar, eu vou abraçar todo mundo. Quem pedir a bênção, eu vou dar a bênção. Eu sou assim, Wendel. Tem que ser o que é. Por isso que deu muito certo, né? E você vê quando é pra ser, que a espiritualidade, ela abraça, né? Ela faz acontecer. A gente desacredita, né? Aí vem a fé e vai simplesmente as coisas acontecerem. Isso é uma coisa que, falando, né, de abrir caminhos, aí é algo que eu tive na minha própria espiritualidade, da minha espiritualidade, que eu não via, eu não ouvia, eu só sonhava. E a partir do momento... E quando eu abri com essa outra pessoa, minha mediunidade estava a mesma coisa.
Quando eu abri sozinho o templo de Umbanda, Pai Joaquim e Aí Tranca-Ruas, Wendel do céu, minha espiritualidade fez assim. Então hoje, Pai Joaquim fala comigo desse lado, o seu Tranca-Ruas fala desse, sabe assim? Sim. Todos os recados que eles precisam me dar de fazer algo para o terreiro, de proteção, ou de colocar um elemento dentro da trunqueira, vem assim. Eu não fico esperando sonhar. Se eu fechar meus olhos dentro da minha casa, acender uma vela para o Pai Joaquim ou para o seu Tranca-Ruas, eles me atendem instantaneamente e a qualquer momento para me explicar. Sim. Então eu estou aprendendo a lidar com tudo isso também, porque eu sempre tive muito medo de... Uhum. Eu ainda estou vendo as coisas boas, o ruim ainda não cheguei lá, mas acredito que isso vai se abrindo, né, Se com encaixou, o tempo. né? Então eu sou muito grato. Então eu realmente não estou sozinho, o que eu não sei eles me ensinam, e eu também busco meu autoconhecimento, né? Meu próprio conhecimento através dos livros, de troca com outros pais de santo, Sim. outros dirigentes, que eu não tenho problema nenhum de falar, meu Deus, eu preciso fazer isso, como que eu faço, né? Tem um outro dirigente, se você me permite, que é o pai Claro. Ronaldo, da Casa de Caboclos, que tem outra vertente totalmente diferente da que eu sigo e que eu respeito. Como o Caio Cassola está mais voltado para a Umbanda Sagrada, mas o pai Ronaldo tem um pezinho também no Candomblé, né, os ebós, enfim. E eu ensino, eu muito, aprendo né? a todo momento, quando eu Isso. estou lá e quando ele está em casa. Então e a mãe Lucy, enfim, o Alezinho também que toca tabaco, já tocou muito pra gente. Então eu acho que é uma troca, né? Cada um tem a sua casa, cada um tem a sua vertente. E eu tento aprender o máximo que eu posso com todos que não Isso estão mesmo. na mesma. E mesmo o Caio Cassola, que está comigo, né, na mesma vertente, eu aprendo muito quando eu vou lá. É a gira de sábado e Sim. eu converso com ele, com as entidades dele, eu venho sempre cheio, Olha que legal. com uma bagagem. Sabe quando você vai com a mochila Sim. vazia e volta com ela cheia? Porque você se permite. Aberto, né? E eu mudo o que tiver que mudar. Sim. Se eu acho. Sabe a gente fala no corporativo, copia e colê. Sim. Tudo que é bom a gente não precisa desenvolver do claro. zero. Tá dando certo ali, por que não pode dar certo aqui? Então Exatamente. eu tento... Testa, né? Exatamente. Eu testo muito, principalmente a parte operacional do terreiro, a forma que você comanda, né, ali os trabalhos. Então, tudo que é agregador, por que não? Isso é humildade, eu acho, sabia? Eu tenho bastante. Porque é humildade eu tento, de, muito, né, muito. de eu falar, nossa, olha que legal isso. E nem eu comecei o programa, que eu fui num podcast, fui convidado. Gente, que legal, olha que legal. Eu falei pra eles, vou até trazer eles aqui. De Mara Podcast. Uhum. Dona Mara. Eu vou trazer eles aqui até. Porque eu falei, nossa, olha que legal. Não é copiar, cara. É admirar, sabe? Ó, espaço pra todo mundo. O meu no outro formato, ter eles em formato diferente. Por que não? Não é bonito isso até? Espetacular. E a gratidão. Olha, você falando os nomes, agradecendo, assumindo, né? Então o mundo tem muita coisa aí pra gente aí trocar. Eu acho que hoje eu tenho pessoas como você que apareceu na minha vida assim, do nada. E eu sou muito grato por isso, porque eu precisava de uma pessoa, né, para cuidar dessa parte de magias, que você tem total expertise, tem dinâmica, tem didática, tem carinho, se coloca no lugar do outro, tem empatia, né, porque não é fácil dar aula, ainda mais de magia. Mas é o que eu busco sempre, sempre, sempre. O que eu peço para os meus filhos é que eles tenham muita humildade, muito respeito pelos outros. Que eles respeitem as outras vertentes, as outras religiões. É muito triste o que a gente passa hoje, né, vendo nas redes sociais, na televisão, enfim. Porque o terreiro acabaram com as imagens. Porque destruíram, porque botaram fogo, né? E não é só em São Paulo, eu estou falando do Brasil como um todo. É muito triste saber que tem pessoas que, por ignorância, por falta de conhecimento, por acharem que a gente cultua a esquerda, né? De orixás da esquerda, que é Exu e Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, que são do diabo, que são do demônio, que fazem mal. Qualquer um faz mal para qualquer pessoa. Isso, depende, né? E é o ser humano que pede para eles fazerem, né? Isso. Então é muito triste quando você vê, eu vou acabar com essa casa porque vocês praticam o diabo, né? Quando é do nosso meio, né, Celso? Dói mais ainda. Dói. E é o que mais tem, machuca, né? E você vê um filho machucado, né? Uma pessoa ali que perdeu tudo, deu a vida para pôr o terreiro de pé e de repente vem alguém ou destrói ou bota fogo. Então eu acho que a gente se colocar no lugar do outro é o que a gente mais... O mundo precisa olhar um pouquinho para o outro com mais empatia, com mais amor.
Hoje tá todo mundo perdido, só é Muito ego, né? muito ego, muito dinheiro Dinheiro, virou um virou um comércio, né? comércio. Exatamente. Infelizmente virou um comércio. E daí você precisa tomar conta para que isso, primeiro, não suba na sua cabeça, É, na cabeça de quem está do seu lado, porque eu tenho um pai pequeno e uma mãe pequena, que é o isso. pai Gabriel e a mãe Jaque, que me sustentam, que são sacerdotes de Umbanda Sagrada, também formados pela lei. Então, a gente tem ali... Tá bem alinhados, né? Isso é espetacular. E trazemos muita coisa de fora, já que ficou um período importante no pai Ronaldo, e que ela trouxe muita coisa nova, e porque eu pus em prática, por que não pôr? Né? Deu Quando resultado. tem axé, tem fundamento e vai fazer o negócio funcionar melhor, por que não trazer? Sim. Então, Eu sempre digo que o axé tem que ser compartilhado, né? O axé tem que ser para todos, é que nem uma mesa, né? Não pode ser só para mim. Tem que compartilhar. É muito quanto mais bonito. a gente compartilha, a gente recebe. mais a gente recebe, né? Quanto mais a gente tem humildade de falar, mais ali é melhor, que bom que é melhor. Eu vou pôr aqui, se eu conseguir, né, estruturar isso aqui dentro. Então, eu sou muito... Eu não sei, Wendel, eu já passei por tantas casas, eu vi tantas formas de liderança diferentes. Aquelas que deixam o médio lá encostado também. Fica lá, fica aí, firmando as suas entidades, tá tudo bem. Daí quando você vê, passaram 3, 4 anos, né? E outras que, beleza, tem uma aula aqui de conhecimento, mas muito rápido, né? Então, o que eu prego muito dentro do nosso templo é... Alguns filhos entram de outras casas, passam um período cambonando. Isso para mim é pura humildade, porque eu já tive filhos que não, eu sou médium de passe já, quero entrar. Não vai entrar. Aqui você não vai entrar, você vai sentir a energia de todos os guias que dão consulta, vai ver como é o trabalho, como é a nossa vertente, e daí você vai ser consagrado por um dos meus guias a entrar para dar atendimento. Eu não consagro ninguém. Ninguém. Eu posso ver que o meu filho está preparado, ele tem conhecimento, ele está afirmado, mas eu não consagro ninguém para ir para o atendimento ou para ir para o transporte, né? Porque tem um degrau lá no terreiro. Isso, claro. Né? Mas é impressionante como as pessoas, o ego das pessoas, né? E inflam e falam, não. Esse aqui é meu preferido. Exatamente. E eu quero dar atendimento. Sim. Tem um degrau, tem algo, tem uma caminhada para seguir, para você chegar até o atendimento. É algo muito difícil de fazer. Você aprende tanto cambonando, né? Exatamente. O cambonar né? Você cambona, você vira médio de transporte na nossa casa. E depois você vai para o passe. Você tem um guia ali do seu lado, né? Para falar com você toda hora. Olha que maravilha. E eu acho que o mais importante, todos os meus filhos que entraram depois do curso que eu comecei em fevereiro, estão intimados a fazer o ano que vem. Porque o básico, eles precisam saber como é a doutrina da casa. Sim. Então, eles podem entrar para cambonar, podem ir, eu tenho de segundas-feiras aulas práticas, de quinzenais, eles acabam entrando para conhecer a energia, se apaixonam, se sentem bem, acabam ficando e querem entrar para a corrente. Eu deixo entrar para a corrente, cambonando, mas o nosso combinado não sai caro, o ano que vem vocês estão inscritos no curso de desenvolvimento que eu vou dar, que é quase 5 meses de teoria que eu dou, e depois vem as práticas. Super importante, né? Não, para mim é primordial. É fundamental. Não tem como não fazer, porque você pega... Eu não sei o que tem na nossa casa, Wendel, mas você deve ter percebido, tem muito jovem. Tem muito iniciante. Sim. E que quer aprender. Então, quando eu olho para a corrente, eu falo, meu Deus, né? Então, eu preciso que eles passem. Eu até prefiro que não venham de outras casas, nada contra, mas daí não vem com vícios. Com vícios, né? É igual empregado. Né? Ou não tem comparação, aí lá era assim, aqui assado. Exatamente. Então, mas eu não proíbo ninguém. É claro que eu faço uma avaliação, se vem de outra casa, como foi a trajetória, mas o que eu acho que potencializa e vem fazendo a nossa casa tomar notoriedade, ter respeito pelas pessoas, pela consulência que frequenta, é a forma que a gente trata as pessoas. Sim. Né? Eu acho que as pessoas vão ali e elas precisam ser tratadas como a nossa família. Né? Eu dou bronca quando precisa dar, eu dou. Eu dou na assistência por causa de senha, porque quer passar com aquele guia, não tem isso, são todos iguais.
Eu dou na corrente porque não fez isso ou fez aquilo. É o meu papel, tá tudo bem. Mas eu acho que o respeito, o acolhimento, eu não sei explicar. Eu ainda não fiquei do outro lado, né? Não tem como eu ficar. Sim. Mas de ouvir, né, os feedbacks, o retorno, quando acaba uma gíria de quarta-feira. Na quinta-feira, a minha vida vira um caos. Eu só vou conseguir ver as mensagens à Só noite. depois, eu sei como que é. Se eu com um curso já fico bagunçado, Porque eu tenho imagina uma você vida. com uma sequência, né, de coisas Eu aí. tenho uma vida normal, André. Eu Sim. trabalho no mundo Você trabalha no corporativo. corporativo ainda. E não quero largar. É o que me Ah, sim, move, a sim. minha base, né, de pagar as minhas contas é o mundo Sim. corporativo. Teve pessoas que O falaram, que faz toda a diferença. total. E não precisa dar um banda, né? Não fica dependendo. Porque tem gente que é só naquilo ali, Isso. aí vira uma bagunça, uma ganância, né? Às Se vezes. você não saber lidar, sim. Né, eu acho que é mérito do dirigente receber Sim. pelas aulas que dá, pelos cursos que É dá. o seu tempo ali. É energia de Exatamente. troca, né? É isso. É o seu tempo. Mas isso tem uma linha tênue É ali. tênue, né? É, Entre tem que tomar muito Tem cuidado. que tomar. Pode deixar Eu, subir quando me pra cabeça. aposentar, eu tenho certeza que o meu voluntariado vai ser dentro de uma casa de axé, de preferência minha ainda, Sim. para que eu compartilhe tudo, né? Que eu venho buscando e quero deixar um legado aí para os meus filhos de santo, meus filhos carnais, se eu vier a ter, para que eles saibam a importância da Umbanda e a Sim. responsabilidade que a gente tem. Não é tipo, eu sou umbandista, vou vestir branco. Eu vou na gira. Vestir branco é muito É muito fácil. fácil. Vai Né? limpar o terreiro de quinta-feira, que tem os grupos para limpar. Vai fazer as oferendas que precisa fazer nos Campos Santos. E traz isso pra sua casa depois, né? Porque se eu vou E lá no compartilha com a sagrado, família. eu vou no Isso. sagrado, eu recebi esse axé. Eu trago pra minha casa, pros meus familiares, né? E outra coisa que eu não admito é comportamento. Lá dentro do terreiro você é Oxum. Fora do terreiro você é Xangô brabo. É. Você desrespeita a família, Sim. os seus amigos, que você fala palavrão, que você grita. Então você tem duas facetas, duas Né? personalidades, né? Então, isso que é a importância. Não é estar na Umbanda por estar. É A isso. Umbanda te ensina a ser gente. É viver o espiritual, né? Viver mesmo, incorporar. Não A só religião, quando você se espírito. entrega, ela bota você no caminho certo. O que é certo é certo, o que é errado, e é ação e reação. Porque você tem orixás ali que você fez, é na lei, a justiça vem. Então, se você fez ruim, você vai ter. A justiça vai. Você vai pagar por isso. Então, não adianta lá no terreiro ser o melhor filho do mundo. Pai, toma, precisa disso, me ajudar e fazer isso. Tá ali concentrado e em casa, saiu da porta do terreiro. Vai maltratar a mãe, o pai, a avó, vai falar palavrão, vai fazer coisas. Não teve a reforma íntima, né? Então, Você falou tudo. É reforma íntima. Incorporar, né? Não só o orixá ou a entidade, o aprendizado, trazer a reforma de incorporei Tudo que eles trazem o que pra o gente. terreiro me trouxe, né? Aquele axé ali tá aqui, incorporei. É exatamente isso. Tudo que eu prego dentro de um curso de teoria de desenvolvimento mediúnico, eu não posso ser contra nada do que eu falei, porque eu preciso ser exemplo. Quando você vê alguém ali naquele meio fazendo com que as coisas aconteçam de forma diferente, não faz sentido estar ali. Ou você puxa e tira. Às vezes tem que tirar, né, Celso? Infelizmente. Porque uma peça, ela conta. Ou felizmente. Que bagunça tudo. Porque daí é meio que contamina. Exatamente. Contamina. É como. Uma laranja podre, né? Precisa tirar, vai. Esse ditado é velho, mas é a realidade. Atual, super atual. Acontece. Então você precisa estar atento o tempo inteiro e ter pessoas de confiança também. Né? Eu tenho o pai Gabriel, mãe Jaque, mas pessoas de dentro também com um pouco mais de maturidade, de conhecimento para dizer, pai, eu vi aquilo ali, tá certo ou tá errado? Porque é o meu papel, e daí do pai e da mãe pequena da casa também, mas o meu papel é olhar para tudo isso. Eu preciso ter olhos, acho que na frente, atrás, dos lados, o tempo inteiro. Né? Porque senão as coisas se perdem. E depois para consertar fica difícil. É uma vez dando errado, né? Quando dá certo é muito bom, mas dá errado para ver. Ele se triplica, né? Verdade, pesa mais, né? Então, parece mais. A minha responsabilidade é muito grande.
E eu sei Imagino. disso. Então, por isso que eu pego muito, tenho uma rédea muito curta com eles. Então, eu falo, não, mas o pai é muito bonzinho, ele é muito carinhoso. Ele abraça, ele beija, faço. Faço com amor, faço com total verdade. Mas, se você perguntar para eles em dia de reunião, quando eu tenho que pôr o preto no branco, Sim. e as reuniões são de 45, 45 dias, eu faço uma reunião com a corrente inteira. E daí vocês perguntam quem é o Celso para eles, quem que é o pai Celso. Porque daí eles ouvem, eu deixo eles falarem, mas daí eu pontuo e não tem segunda vez, Saber acabou. se colocar, né? Precisa. Não adianta eu ter ali, eu ser educado, eu falar com a corrente, com os filhos, e daí vem algum filho meu, é totalmente oposto. E se Maltrata perde. e fala que não Você vai se perde entrar. do seu objetivo, Total. né? Porque assim, eu não posso ser só agradável, porque eu tenho uma meta e um foco ali. É dirigir aquele ambiente, tem todos os protocolos ali. Tem. Não posso me Bastante. perder, né? Porque são tantas pessoas, a gente começa a querer tratar todo mundo bem, muitas vezes a gente esquece de algumas coisas, né? Sim. Então essas coisas já pegou e já traz já para casa. Não pode deixar passar, porque às vezes é uma coisa muito pequena e você deixa passar e ela vira um monstro, ela te engole. Então, por isso que eu falo para eles, principalmente para os cambones, algo que veio de errado dentro do atendimento. Então, eu tô ali, eu tô trabalhando com os meus guias estão olhando o que está acontecendo, mas o pós-gira, principalmente na quinta-feira, no nosso caso, que as nossas giras são de quartas-feiras, é muito importante, né? Porque eu quero saber os feedbacks, eu quero saber o que aconteceu, né? Se teve alguma coisa mais pesada, porque o que acontece de pesado dentro do terreiro, as energias, os filhos que vêm, os consulentes que vêm com com um problema maior, eu falo para todos eles, pode direcionar para os meus guias, ou do pai Gabriel ou da mãe Jaque. Não tem problema nenhum com isso. Eu estudei para isso. Eu não sou dirigente só por estar ali. Eu preciso ter uma bagagem maior. Eu sei que é a minha responsabilidade e está tudo bem. Mas o que eu não quero é que a insegurança por a gente ser inconsciente, dependendo do que a pessoa está falando, o Distorce, médium né? já... Eu não vou conseguir. Mas não é você que vai Sim. conseguir. É o guia que está trabalhando. É. Então, e pode acontecer. Sim. Então, pode mandar vir para o dirigente espiritual que a gente vai tratar com amor, com respeito, da mesma forma. Então, eu não acho que ninguém é obrigado a trazer a tudo. Eu tenho firmeza dos meus filhos, eles não entram no atendimento direto. Eles ficam firmando os guias. E os meus guias vão perguntando, você está preparado para o guia do meu filho? Você está preparado para essa guia? Está firmado? Estou. Quando não está, firma. Fica a gira inteira ali, se conectando com o guia, aprendendo sobre os mistérios que ele vai trabalhar e está tudo bem. Como eu disse, para mim, quantidade não importa. Eu prefiro ter os meus médiums formados, ali firmados, estruturados, com mental firme, do que ter 100 e 50 me dando problema. Você imagina que estoura tudo em mim? Sim. E eu passo isso para eles, da importância do trabalho deles, da entrega deles. Porque o trabalho é dos guias, mas a entrega do mental e do emocional precisa ser deles e precisa ser 100%. O restante, eles fazem, entendeu? Os guias, o sagrado faz. Então, é uma responsabilidade muito que eu não tinha esse conhecimento, tá? Uma coisa é você estar ali como um pai pequeno, né? Tinha o pai Alê, a mãe Rose sempre me apoiando ali. Outra coisa é você estar à frente, tudo vir em cima de você. São os degraus. Você vê que assim como os filhos também passam por degraus, né? O pai passa por degraus, as entidades passam também. Sim, elas sobem, elas ascendem, né? Faz parte. Sim. Faz parte do desenvolvimento da nossa evolução espiritual. Eu só estou na Umbanda porque eu tenho muita fé e quando eu desencarnar, eu quero ir para um lugar um pouquinho melhor. Eu não sei se vou ou não, mas eu acho que o conhecimento traz muito. Ninguém tira de você. Meu pai sempre me disse isso. Conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Pode tirar dinheiro, a vida, às vezes, enfim, tudo, roupa, te roubar, mas o conhecimento ninguém entra e tira. Né? Então, ele vai ficar ali 100% do tempo e você vai levar, porque no espírito, quando a gente desencarna, é essa matéria. E vale ouro, né? O conhecimento do outro lado. E isso vai embora junto, entendeu? Né? A gente carrega, porque não é material. Né? Então, para mim, o conhecimento, eu sempre gostei muito de ler, né? Até no meu trabalho, eu
gosto muito de buscar e é o que faz total diferença, eu acho. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu também. Né? Às vezes eu falo com algum pai de santo, mas você não sabe? Não, nunca ouvi isso. Tá tudo bem, a gente vai aprender junto. Isso. Quando chega, eu não tenho medo, eu não sei o que que é, se é o Pai Joaquim, se é a Sônia Rua, se é alguma outra entidade minha, mas é uma calma, assim, um equilíbrio. Eu falo, tá, é isso. Você tá com um problema? Tá. Daí eu vou, converso com eles primeiro, depois converso com alguém mais experiente. Será que é isso mesmo? Tô pensando, veio essa intuição. O Pai Joaquim falou isso, o seu Tranca Ruas falou isso. É assim que eu tenho que seguir? Eu não vou na incerteza. Sim. Eu vou sempre na certeza. E eu confio muito na minha espiritualidade. Porque jamais eu estaria onde eu estou hoje Com se não certeza. fosse o meu sagrado ainda. Então eu sou muito Sim. grato a eles, aos meus filhos que confiam, né? A pai Gabriel, a mãe Jaque, porque eles estão comigo. Parece que não, mas é uma fortaleza para quem tem visão e vê aquele o nosso congá aceso, né? Quando ele expande, né? Quando eu firmo o congá, e eu firmo ele um pouquinho antes de começar a gira, você vê a expansão da energia Sim. dos dois. A gente se complementa ali, né? Como a minha corrente toda. Eu sou muito Isso. grato a cada um deles, mas eu só peço respeito. Só respeito, educação, não só comigo, com os pais, mas com cada um. Né? Se a gente vir nessa vertente, o terreiro não é lugar de bagunça, de fofoca. Você entra, bate cabeça, se trocou, se conectou, senta, vai se conectar para a hora da gira. Tem horas para conversar, para dar risada. A gente tem momentos de descontração. Mas às quartas-feiras precisa estar conectado 1000%, não é 100%. Então, eles entendem isso, que é por eles, não é por mim só. Né? Porque por mim também. Mas quem vai ganhar mais são eles ali, né? De sentir mais a Aquele energia. momento, né? Sim, Único ali. é importantíssimo. Sim. Vou pedir para você agora falar sobre o terreiro, dar o seu recadinho aí sobre Pode mandar um recado para seus filhos também, se quiser. Mas fala para quem está assistindo quais são os dias de gira, quem quiser conhecer o terreiro, onde fica. Legal, obrigado, Wendel. Imagina. Bom, o terreiro fica na região do Tatuapé, na rua Tuiuti, 2753, na sobreloja. É pertinho ali cruza com a Azevedo Soares. Para quem conhece, é da região, está a 700 metros do metrô Tatuapé. As nossas giras abertas são às quartas-feiras, toda quarta-feira, né, exceto feriado, que a gente pega um pouquinho para descansar também, mas a gente avisa no Instagram. Começa às 20 horas, mas eu começo a entregar senhas às 18h30. Chega cedo, né? Tem que chegar cedo porque né, tem sempre bastante gente, graças ao nosso sagrado. E daí até às 20h15, 15 minutos depois que eu abro a gira, a gente também ainda está entregando senha. Depois desse período a gente não entrega mais, senão a gente não sai de lá nunca. Não sai nunca. Fica a noite inteira trabalhando. É verdade. Fora isso, às terças-feiras eu dou curso de desenvolvimento mediúnico, mas a minha turma é fechada, eu começo as novas turmas só o ano que vem, eu estou finalizando agora em novembro, no final de novembro eu termino essa curso de desenvolvimento, onde tem teoria e tem prática, muito mais teoria do que prática, né? Porque é preciso, conforme a nossa conversa aqui. Às segundas-feiras, quinzenalmente, eu dou aula prática para que os médiuns, enfim, né? Os alunos ali sintam a energia dos guias, dos orixás, saibam diferenciar. Sim, importantíssimo. Como que um orixá Yansan vem em terra, a energia é diferente de um Xangô, de um Obaluayê, de um Oxalá, enfim. É tudo muito diferente. Então, para eles se conectarem com essas energias, eu dou um pouquinho de teoria, porque eu não consigo, não é de mim. Falar, então, vamos girar, não consigo fazer isso. Então, eu não sei se isso se propaga para o ano que vem, porque o ano que vem eu tenho outras coisas. E fora isso, de sexta-feira, às sextas-feiras, das 20 às 22, eu tenho esse queridíssimo Wendel Lira, que a gente fez uma parceria esse ano e ele começou a dar as aulas de magia. Magia do fogo, né? A gente já está indo para o terceiro mês, mas o ano que vem a gente tem aqui um compromisso, um planejamento para, talvez ainda esse ano, de abrir outras magias dentro da casa, fora curso sacerdotal, que eu já estou estudando
né? Porque eles vêm me cobrando, eu preciso abrir uma turma e que vai me trazer muito axé, muita bagagem, muito conhecimento, né? Porque eu vou ter que estudar para poder dar aula, né? Voltar alguns temas importantes. E daí tem workshop de Eixo do Ouro. Eu também estou estudando vários conteúdos e preparando o meu para a gente fazer ainda esse ano, eu quero fazer. Então, assim, tem workshop de Paiobaluaê, tem muita coisa que está ligada, né, à nossa religião, como a magia, por exemplo, e que eu quero compartilhar, não só com a corrente, mas com as pessoas que se interessam. Então é isso. Eu agradeço. O Instagram do terreiro, se eu não me engano, é _Pai Joaquim, ponto, Pai né? Joaquim Tranca-Ruas, não sei se é ponto ou se é underline, então acho que é... Aí tá na tela. vai estar aí aparece, na tela. O meu é Celso Estrela, vocês me acham lá, tem o do terreiro. Enfim, eu queria te agradecer. Eu quero agradecer, querido. Foi um prazer ter você aqui. Quero te chamar mais vezes pra gente falar vários outros assuntos aí. Tem bastante coisa pra passar. Seja muito sempre bem-vindo, querido. Agradeço, Wendel. Gratidão, Você é querido. um cara de muita luz. Nossa, Obrigado por essa parceria. Gratidão. Espero ter contribuído. Obrigado. Nossa, gratidão.